Mantenha a sua Bíblia aberta, amado. Primeira Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5. Nós estamos em uma série de sermões, de pregações, na primeira Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, e hoje nós chegamos ao capítulo 5. Vigilância, o rei está voltando. E nós vamos dar prosseguimento à reflexão que tem nos acompanhado já há algum tempo, de uma forma muito particular, hoje olhando para o capítulo 5, a partir do verso 12. Então mantenha a sua Bíblia aberta, por gentileza. Não sei se você já parou para pensar, mas a palavra lei, ela tem uma dupla origem latina. Lei se origina de legere, ler, e de ligare, ligar. Lei tem uma dupla origem latina. Legere e ligare. Ou seja, a lei nada mais é do que algo que nós podemos ler para ligar pessoas. No sentido jurídico, então, a ideia das leis é que as leis são princípios reguladores da boa convivência. Há quem diga que as leis são o primeiro instrumento do Estado democrático de direito. É aquilo que permite com que a sociedade do tempo presente não se torne uma barbárie. Nós precisamos de leis que orientem o convívio, que seja algo que nós possamos ler, legere, mas que seja capaz também de nos ligar, de nos unir no propósito de vivermos em comunidade. E é interessante que nós estamos lendo a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses e muitos assuntos já foram tratados. Já foi tratada a santidade, já foi tratada a comunhão, já foram tratados os dias que antecedem a volta do Senhor. E de uma forma específica e pedagógica, nós percebemos que o final da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses é uma palavra como que um resumo e uma forma para que a igreja de Tessalônica pudesse ler e estarem ligados. Tem um tom de orientação, de conselho. O texto que nós lemos então está disposto nesta perspectiva. Tanto é verdade que lá no final do capítulo, já no final da epístola, o apóstolo Paulo fala: olha, estas normas, estas leis, estes princípios, estas considerações precisam ser lidas para todos, em público. Quando o apóstolo Paulo recomenda isto, ele não está falando que cada um deve ouvir singularmente, mas que este livro, esta carta, fosse apresentada a todos quantos se reuniam. Porque de fato ela traz este princípio de como deve viver a família de Deus, de como devem caminhar aqueles que nasceram de novo, não apenas do ventre da mãe, como Nicodemos acaba perguntando para o Senhor: como eu hei de nascer de novo? Eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe? Não é desses que nós estamos falando, mas aqueles que nasceram de novo do alto, nasceram de novo em Cristo. E aí, como é que estes que são membros de uma família, eles devem conviver? É interessante que nós pensemos que o apóstolo Paulo, nas suas epístolas, usa 60 vezes a palavra irmão ou irmãos. 60 vezes. E apenas em Tessalonicenses ele usa 27. Perceba que a quantidade de uso deste vocábulo aponta para uma intenção do apóstolo. Na verdade, para uma intenção de Deus por meio do apóstolo.
Se ele usou em todas as suas epístolas 60 vezes a palavra irmãos, e apenas em Tessalonicenses 27, é porque ele enfatiza para a igreja de Tessalônica a necessidade de conviverem como irmãos, de viverem como seres transformados pelo próprio Deus. E é então nesta perspectiva que eu quero trazer orientações à igreja. Olhando para este texto, nós vamos pensar a respeito de orientações para a igreja. Não apenas para a igreja de Tessalônica, mas uma orientação para mim e para você hoje, aqui e agora. Uma orientação para nós que somos membros da catedral, é uma orientação para nós que estamos aqui nesta manhã e que são membros de outras igrejas. É uma orientação para nós que estamos sendo alvo desta transmissão. É uma orientação para todos nós. E nós vamos olhar para o texto sagrado. Em primeiro lugar, a partir do verso 12, a primeira lição, a primeira consideração, a primeira orientação é: tenham apreço pelos vossos líderes. O texto é claro, em língua portuguesa. Nem precisa de uma tradução grega específica para que a gente entenda aquilo que o apóstolo Paulo quis orientar a igreja de Tessalônica. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem. Não são líderes todos, são os líderes que presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Os versos 12 e 13 falam claramente que pastores e líderes precisam ser amados, precisam ser cuidados, precisam ser respeitados. É claro que líderes precisam agir segundo o padrão bíblico. O que o torna um líder a ser amado, respeitado, não é o título que ele carrega, mas o trabalho que ele realiza. Se você ler com atenção, você vai perceber que o apóstolo Paulo diz: vocês devem ter máxima consideração, porque eles trabalham entre vós. Não tem a ver com o título. Se o título é carregado por aquele que trabalha, por aquele que ama, por aquele que vibra, por aquele que anima, que estimula, que está biblicamente centrado, bênção. Mas a razão para o amor, para o apoio e para a consideração em alta conta não é o título. Tem que ser condizente com aquilo que a palavra de Deus diz. E se nós precisamos, como líderes, trabalhar no meio de vós, com amor, com zelo pela palavra, com cuidado, com afeto, as ovelhas precisam nos amar, nos considerar, acatar aquilo que nós orientamos. E eu louvo a Deus pela vida da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, porque eu me sinto assim. Eu me sinto amado, cuidado. Eu sei que há pessoas que dobram os seus joelhos pelos pastores, pelos presbíteros, pelas lideranças. Os líderes são chamados de trabalhadores. Eles não são honrados porque são reverendos. Eles são honrados porque se dedicam num trabalho intenso. E é interessante que a palavra grega aqui para trabalho, agora sim nós vamos pensar um pouquinho na língua original. Quando nós vemos no verso 12, dizendo que deve haver apreço por aqueles que trabalham. A palavra trabalham aí no grego é ficar cansado, fatigado, exausto. É trabalhar com um empenho que te faz sofrer por vezes.
E aqueles que caminham mais próximos de líderes, pastores especialmente, sabem que por vezes o apetite não vem, que por vezes o sono não vem, que por vezes é possível para alguns se desconectar daquilo que é a igreja, dos projetos da igreja, dos sonhos da igreja, mas se o líder é de fato um líder que atua segundo o padrão da Escritura, ele se exaure. Você não precisa ter um celular ligado à noite. Há quem diga que eu também não. Já estou sendo ministrado por alguns irmãos. Pastor, desliga esse celular. Mas a minha inquietação é se alguém passa mal de madrugada. Se há um caso de necessidade de libertação de espírito imundo. Os pastores são aqueles que trabalham, irmãos. Não aqueles que carregam nos ombros títulos. É assim que o apóstolo Paulo define os líderes que presidem. Hebreus capítulo 13, no verso 17, a palavra de Deus vai dizer: obedecei a vossos guias, e sede submissos para com eles, pois velam pela vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Meus irmãos, eu não divido a liderança que eu recebi para conduzir esta igreja com ninguém, porque ela me foi dada pelo próprio Deus. Eu tenho outros irmãos pastores comigo, que conduzem, que admoestam, que exortam. Receba essas palavras, porque é bíblico ser assim. Eu não sou um bispo, isso não é um episcopado, nós dirigimos a igreja juntos. Mas estes homens que aqui estão são minhas ovelhas. E por isso nós os amamos, cuidamos deles. A palavra do Senhor fala que nós devemos ter apreço em alta conta. Tenham apreço pelos seus líderes. Fala mal dele não. Isso se estende desde o pastor até o líder da sua sociedade interna. Fala mal dele não. Ora com ele. Ora por ele. Incentiva esse irmão. Eu não sei se você sabe, irmãos, mas é uma pesquisa recente. É uma do Instituto Schaefer. Mais de 70% dos pastores afirmam que o ministério atrapalha a sua relação com a sua família. Especialmente após a pandemia, o número de pastores depressivos, insones, com problemas cardíacos, com problemas estomacais, isso tem aumentado. Então incentive o seu pastor. Ore por ele. Ore pela família dele. Cuide dele. O tenha em máxima conta. E sim, estou legislando em causa própria, orientado pela palavra do Senhor. Qual foi a última vez que você mandou uma mensagem para o reverendo Isaías? Qual foi a última vez que você mandou uma mensagem para o reverendo André? Mas não para pedir alguma coisa, irmão. Essa aí a gente recebe todo dia e toda hora, tá? Eu estou falando aquela palavra assim de siga em frente. Eu estou com você. Eu não concordo com você em tudo não, mas a gente está junto nesse ministério. Eu estou sujeito à tua palavra. Eu entendo que foi o próprio Deus que te colocou ali. E para o reverendo Daniel? Tenham apreço pelos líderes. E a palavra apreço aqui é a palavra que era empregada para o tratamento dos reis, para o tratamento dos príncipes, para o tratamento dos nobres, e não para o tratamento de empregados. A nossa relação é uma relação de amor, de cuidado,
e de zelo. E eu quero animar o seu coração a caminhar com a gente, a nos amar, a nos apoiar, a orar por nós e conosco, a clamar pelas nossas esposas, filhos, netos. Tenham apreço pelos líderes. E é interessante como nesses momentos tem sempre alguém pensando assim. Talvez, se não for assim o seu caso, já me perdoe de antemão. Alguém pode estar assim: pastor, alguém te fez alguma coisa. Não, esse discurso está encomendado para alguém. Meus irmãos, em nome de Jesus, isso aqui é microfone, não é telefone. Eu não mando recado para ninguém de púlpito. Eu estou exortando a igreja em amor pastoral, porque a palavra de Deus é que fala que nós devemos cuidar dos nossos líderes com apreço. É sempre bom destacar isso. Eu tenho com os meus presbíteros uma relação fraterna em Cristo. São homens de Deus que me perdoam, que caminham comigo, que me amam, se transformaram em amigos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não vivemos guerra às quartas-feiras à noite. Louvado seja Deus. Que o sangue da cruz cubra o conselho desta igreja. Eu não tenho problemas com a junta diaconal ou com qualquer liderança da igreja. Não é um discurso encomendado em nome de Jesus. O púlpito não é para isso. Estou apenas expondo a palavra de Deus. Se nós devemos agir conforme a palavra nos orienta como líderes, também há uma contrapartida por parte das suas ovelhas. Segundo lugar, a segunda orientação para a igreja. Primeira, tenha apreço pelos líderes. Segundo, cuidem uns dos outros. E a palavra de Deus diz assim, versos 14 e 15. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consolei os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós para com todos. Se há uma necessidade de cuidar dos líderes, se há uma necessidade de honrá-los pelo que eles fazem e não pelos títulos que eles têm, pela dedicação e pela fidelidade à Escritura, também há uma necessidade de nós cuidarmos uns dos outros. Também há uma necessidade de sermos ministradores da palavra ao coração dos nossos irmãos. E a gente começa a entender por que o apóstolo Paulo disse: esta carta precisa ser lida para todos. Ele não lê apenas para os líderes. Ele pede para que todos tivessem acesso àquilo que ele escreveu. Primeira epístola de Pedro, no capítulo 4, a palavra de Deus diz assim: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sim, nós precisamos falar de amor na igreja brasileira do século 21. Sim, nós precisamos falar de cuidar do outro. Nós somos chamados para ser bênção na vida do outro. E é interessante que nós entendamos o seguinte, irmãos. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nós cremos na inerrância da palavra. Ele diz que nós devemos cuidar dos insubmissos, admoestando os insubmissos. A palavra do Senhor não é contra a disciplina. Aliás, o Senhor disciplina o filho a quem ama. Se há alguém insubmisso, esta pessoa precisa ser orientada, admoestada. E é interessante que a palavra encontrada aqui diz respeito àqueles que, de fato, operavam, agiam contrários àquilo que a palavra de Deus mandava. Esses precisam ser admoestados.
E ele também diz, não apenas destes, ele também diz a respeito dos desanimados. Será que há alguém desanimado aqui, irmão? Será que a vida tem te deixado desanimado? Será que as lágrimas da jornada têm tirado o brilho do seu olhar? E se assim eu quero dizer para você que você está sentado do lado de alguém que tem uma responsabilidade em Deus de cuidar de você, de orar por você, de abraçar você, de animar você, de considerar você como um irmão na fé e que está a ponto de te abraçar e sofrer a sua dor. É interessante que a palavra grega aqui, para esses que estão desanimados, é uma palavra empregada para os soldados que abandonavam as armas e corriam da linha de frente. Soldados que se atemorizavam pela violência da guerra, quando estes largavam as espadas, os escudos, as lanças, as flechas, quando estes largavam as suas armas de guerra e corriam, a palavra empregada no grego para estes é ataktos. E é assim que o apóstolo Paulo chamou aqueles que desanimam na fé, sim, porque estão a ponto de largar as suas armas nesta batalha na qual nós estamos inseridos e estão desviando o caminho. Mas nós precisamos consolar a estes e não arrebentar com estes. Amparar os fracos, tendo longo ânimo. Irmão, pense comigo. Talvez você tenha uma visão romântica da igreja. E você pense assim, não, humanamente falando, nós temos tudo para dar certo. Afinal, no nosso caso, nós somos a Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro. Ô irmão, se o Senhor não fosse conosco, Israel que o diga, nós não temos tudo para dar certo. Nós damos certo por causa da presença do Senhor. Nós precisamos caminhar com estes que estão desanimados, desamparados, desalentados, tristes, sem ânimo, e evitando pagar mal com mal. Interessante quando a gente vai mediar relações dentro da igreja, sempre há a acusação de que alguém feriu. Pelo menos isso, né? Não há aqui mágoas por coisa alguma. Pelo menos coerente com o padrão humano perverso, pelo menos é. Mas a palavra de Deus diz que os perdoados precisam perdoar. Pagar o bem com o mal é coisa de demônio. Pagar o bem com o bem é coisa de homem. Mas pagar o mal com o bem é coisa de Deus. E nós não somos chamados para caminharmos como os demônios, que pagam bem com o mal. Nem somos chamados no padrão deste mundo, que paga o bem com o bem. Nós somos chamados pelo padrão divino a tratarmos o outro, a tratarmos o irmão, a tratarmos o próximo, pagando por vezes mal com o bem. E a pergunta é, se você não se dá com o irmão que está sentado aí do seu lado aqui e agora, como é que vai ser na eternidade, irmão? E você já tem uma resposta pronta. Lá será um corpo glorificado, uma mente glorificada, pastor. A gente não vai ter nem acesso a essas informações. Aquela palavra maldita naquela discussão vai ser apagada da minha memória, porque eu terei uma memória seletiva. Eu sei. Mas há um padrão para cá. O padrão para nós aqui é nos amarmos uns aos outros, zelarmos uns pelos outros, cuidarmos uns dos outros. Terceiro e último lugar, as considerações, as orientações à igreja
primeiro lugar, tenham apreço pelos líderes. Em segundo lugar, cuidem uns dos outros. Mas em terceiro lugar, cresçam espiritualmente. E o texto agora vem com uma sequência de ações nossas na direção do nosso Deus, ou fruto de uma relação com o próprio Deus. Aquela parte a partir do verso 16, e todos nós conhecemos bem. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Não apagueis o Espírito, não desprezeis profecias, julgai todas as coisas e retende o que é bom. Então, se num primeiro momento nós devemos ser orientados a respeito da nossa relação com os nossos líderes, num segundo momento o Senhor nos orienta a respeito da nossa relação com o próximo, o Senhor também nos orienta a respeito da nossa relação com Ele. E a primeira palavra é regozijai-vos sempre. Irmãos, prestem atenção. A palavra do Senhor não está dizendo que a nossa vida vai ser uma vida de sofrimento e, apesar do sofrimento, uma vida de sorrisos. Não é uma orientação ao masoquismo, mas é uma orientação para entender quem é a razão da nossa alegria. A alegria do cristão é imperativa, irmão. Nós precisamos ser alegres. É um mandamento, é uma ordem. O evangelho que abraçamos, ou que nos abraçou, é uma boa nova de grande... Está comigo? Diz amém aí. Amém. O evangelho que nos abraçou é uma boa nova de grande alegria. O fruto do Espírito é... Estou te dando a cola. A partir desse momento, todas as lacunas que eu deixar, você fala alegria. Tudo bem? Então vamos lá. O evangelho que nos abraçou é um evangelho que é uma boa nova de grande... O fruto do Espírito é... E segue. O crente deve manter em constante alegria, porque o Senhor é a sua alegria. Jesus é a nossa alegria. Em última análise, o mundo está em caos, perturbado, mas nós estamos felizes, porque a igreja de Jesus vai encontrar com Ele um dia, mais cedo ou mais tarde, acredito que não falte muito. Ele é a nossa alegria. E é interessante que nós lemos o verso 17, orai sem cessar. E aí o que a gente entende? O que a gente entende é o seguinte: olha, se eu tenho que orar sem cessar, se eu acordo às 7 e durmo às 11, eu devo orar sem parar das 7 às 11. Me diga, irmão, isso é possível? Não, não é possível. Porque não é isso que a palavra de Deus diz. Orar sem cessar não significa orar sem interrupção. Não significa orar continuamente. Mas sim voltar constantemente a esta prática. Orar sem cessar, a palavra empregada aqui era a mesma palavra empregada para pagamento de tributo, por exemplo. Era sem cessar. Mas veja, não era para pagar a cada 1 segundo. Quando se falava de pagar sem cessar, era porque constantemente se faziam pagamentos daquele tributo. É assim que a palavra de Deus está escrita. Orar sem cessar não significa começar às 7 e acabar 3 horas da manhã, ou 5 horas da manhã, ou 24 horas por dia, ou 7 dias na semana. Não é isso. Mas é voltar a esse lugar muitas vezes. Orar sem cessar. Um outro equívoco aqui está no verso 18. Em tudo dai graças. Sim, nós sabemos, conforme Paulo aos Romanos, no capítulo 8, no verso 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sim, nós sabemos isso. Mas não é isto que está escrito aqui. A palavra aqui não é por tudo dai graças, mas em tudo dai graças.
Nós não agradecemos pelo mal em si. Nós não agradecemos pela existência do mal contra nós e em nós. Mas nós agradecemos mesmo vivendo dias maus, em todo o tempo. Em tudo e não por tudo. Nós precisamos ter um coração grato, irmãos. É interessante como nós somos levados por muitas vezes a ignorar aquilo que nos chega como bênção, como dádiva, como presente. Mas nós somos lembrados pelo Senhor nessa manhã que nós precisamos agradecer. Quando você abriu seus olhos hoje de manhã, seus filhos abriram também, agradeça. Se você saiu de sua casa, pegou o seu meio de transporte, chegou à casa do Senhor, nesta manhã, se isso aconteceu, agradeça. Mas também no dia do choro e da lágrima, agradeça, porque o Senhor está contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Em tudo dai graças. A palavra de Deus diz que nós não devemos apagar a influência do Espírito. Nós devemos estar em conformidade com aquilo que a palavra de Deus manda. Nós devemos viver para agradar o Espírito e não para entristecê-lo. Afinal, não entristeçais o Espírito também é a palavra. Aquilo que fazemos deve agradar o Senhor, deve estar em consonância com aquilo que Ele nos orienta. E assim, nós não vamos apagar o Espírito, no sentido de nos afastar dele e de nos entristecer dele. O crente não deve desprezar as profecias. E nós entendemos ser palavra profética para a salvação a Bíblia. Nós somos aqueles que amam a Bíblia, que leem a Bíblia, que desfrutam da Bíblia, que sentem necessidade de lê-la, mesmo quando nós estamos cansados. Nós precisamos dela. E o apóstolo está dizendo, não desprezem a palavra de Deus. Não desprezem a profecia. E ele encerra essa orientação falando a respeito de discernimento. Irmãos, como tem sido difícil, e talvez seja uma necessidade nossa, pedir por discernimento. Ele fala, julgai todas as coisas e retende o que é bom. Isso não é uma ação do seu intelecto. Isso não é uma ação da sua cognição. Isso não é uma ação da sua vontade. Isso não é uma ação que é fruto da educação que você recebeu. Essa é uma ação de Deus na sua vida, que te faz abrir os olhos e entender e discernir aquilo que é condizente com o padrão do Evangelho e aquilo que não é condizente com o padrão do Evangelho e abraçar aquilo que é condizente com aquilo que o Senhor quer para nós. Julgai todas as coisas e retende o que é bom. Nós temos sido atacados com doutrinas, com filosofias, com ideias que não são coerentes com a palavra de Deus. E nós precisamos continuar fiéis, ainda que o mundo caminhe em outra direção. Nós cremos que não deve haver ódio. Nós não nos relacionamos com ódio. Nós não queremos a morte daqueles que não pensam como nós não somos assim. Nós não comemoramos CPFs cancelados. Nós clamamos para que estes sejam salvos. Crente em Jesus não é abortista, irmão. Existem pessoas que dizem, meu corpo, minhas regras. Mas quem disse que o corpo é seu? O corpo é do seu Deus que o deu. Crente não anda defendendo aquilo que é contrário à palavra do Senhor. Como disse no início, a gente não está aqui perseguindo ninguém, odiando ninguém. Ao contrário, nós vamos acolher, vamos abraçar, vamos caminhar juntos, vamos pregar o Evangelho.
Mas casamento continua sendo heterossexual e monogâmico. É o que a palavra de Deus diz, irmãos. E nós estamos dispostos a sofrer o que tiver que sofrer pela fidelidade da Escritura. Não há outro Deus diante de nós. Tenha Ele o nome que tiver. Que nós tenhamos discernimento. E assim o apóstolo Paulo encerra a sua orientação à igreja de Tessalônica. A primeira carta se encerra assim: que isso seja lido a todos. É exatamente isto que estamos a fazer neste momento. O Senhor nos comprou para sermos esse tipo de pessoa. Para sermos aqueles que têm apreço pelos que vos presidem e vos exortam. Louvado seja Deus por isso. Eu não fiz campanha para estar aqui. Eu não pedi favor a ninguém para estar aqui. Aliás, eu nunca nem sonhei com o fato de estar aqui. Mas tenho claramente diante dos meus olhos que foi o Senhor que me colocou aqui. E foi o Senhor que plantou o reverendo Isaías aqui há quase 30 anos. E foi o Senhor que plantou o reverendo André aqui, nos apoiando num período completamente complexo no mundo. O pastor André chegou na pandemia, irmão. Não foi o reverendo Daniel que, por sua amizade comigo, galgou a possibilidade de ser ordenado e vir para cá. Nós não cremos assim. Foi o próprio Deus que nos plantou aqui. E por isso nós amamos os nossos líderes, aqueles que nos presidem, aqueles que nos orientam e nos admoestam. Mas também nós aprendemos a cuidar um do outro. Nós tratamos com amor e com perdão. E nós, em Cristo, por sua misericórdia, oramos sempre, nos regozijamos em alegria no Senhor, damos graças em todas as coisas pela sua companhia e pela sua palavra, não apagamos o Espírito, e assim nós estamos crescendo espiritualmente. É assim que nós cremos, que nós vamos seguir caminhando até a volta do Senhor. Que Ele me faça assim, que Ele te faça assim, para a glória de Jesus, mas para a vida saudável da sua comunidade. Em nome de Jesus. Amém.